Boa noite a todos e todas. Nós nos reunimos mais uma vez, nos encontramos mais uma vez para falar de literatura e sociedade. Textos alemães no contexto das guerras, revoltas e revoluções. Quero cumprimentar a cada um de vocês. Nós temos um público hoje bem amplo, bem variado. Há estudantes de Rio Grande do Sul, de Pelotas, também da Universidade Federal Fluminense, da UERJ. Há também pessoas que não estão vinculadas com universidade nenhuma, mas estão sempre comprometidos com esse evento que nós fazemos. Acaba de entrar aqui o Antônio Augusto, que me traz enorme satisfação. Da última vez ele não pôde participar, mas no ano passado ele não faltou a nenhum dos encontros. Seja bem-vindo, Antônio Augusto. Nós, então, queremos começar o nosso evento e eu quero fazer algumas considerações introdutórias, e essas considerações introdutórias, elas explicam o que a gente vai fazer hoje. Na verdade, o nosso encontro de hoje, ele é, em alguma medida, continuidade daquilo que nós começamos no último encontro, há 15 dias. No último encontro, nós tecemos considerações sobre a pessoa e a obra do Martin Optis. E, ato contínuo, começamos a análise do poema. E hoje a gente vai dar continuidade à análise do poema, mas eu não queria, entretanto, deixar de fazer pequenas considerações sobre a pessoa do Martin Optis, também para que as pessoas que não puderam vir no último encontro tirem proveito dessas informações, porque elas são sempre boas e oportunas, mas serão bem gerais. E nós, como sempre temos feito, ficamos aqui, o nosso encontro dura aproximadamente 1 hora, um pouquinho mais. Isso significa que eu vou falar por 35, 40 minutos aproximadamente, talvez um pouco mais, e a gente tem o tempo que sobra, então, para considerações, para uma conversa alegre. Eu quero cumprimentar meu colega de trabalho, professor Álvaro Bragança, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um amigo queridíssimo que está conosco hoje, acolheu o meu convite, o que traz a mim uma imensa satisfação. Bem, ditas essas coisas, vamos falar um pouquinho sobre essa figura, essa pessoa importante da literatura alemã, o Martin Optis. O Martin Optis é uma pessoa, uma figura que eu diria assim, emblemática da literatura, especialmente porque o Martin Optis é aquela pessoa que, vamos dizer, ele se destacou não necessariamente por conta da sua competência, produção poética, necessariamente. Martin Optis, eu diria, uma percepção que eu tenho, Martin Optis, ele se destaca mais como teórico da literatura do que como poeta, ainda que ele tenha sido ambas as coisas. Martin Optis, ele se destaca, e eu digo isso, fundamentalmente porque sua tarefa foi criar as condições para que a literatura alemã atingisse um patamar que a igualasse às literaturas no entorno. Martin Optis, ele percebe, ele chega à conclusão de que a literatura alemã ela não pecava por incapacidade, incompetência dos escritores, vamos dizer assim, pela falta de talento, mas ele entendia, e ele tinha uma visão, vamos dizer assim, bem pragmática, ele entendia que o que faltava à literatura alemã para que ela atingisse, como eu disse, um patamar que a nivelasse com as literaturas francesa, italiana, espanhola, inglesa, uma concepção, questões de fundo teórico. Com base nisso, então, ele vai escrever um livro, né, o Buch der Deutschen Poeterei, ou o Manual da Literatura do Poetizar Alemão.
tá? E o Martin Optis, que nasceu em 1597, ele tem como objetivo criar uma literatura em alemão tão refinada quanto a italiana, francesa ou latina. E essa aqui, uma frase que eu acho que é emblemática para subsumir, para resumir o pensamento do Optis: o alemão pode ser uma língua de alta literatura. Né? Essa é uma frase tirada dos textos dele. O manual ao qual eu me referi foi escrito em 1524, quando ele tinha aí menos de 30 anos. E esse manual é muito interessante, que não se trata de um livro de poemas, mas é um manual, um manual, uma teoria da poesia. Né? Interessantemente, que dentro desse manual, para que servisse como paradigma, como modelo, ele insere algumas das suas próprias poesias, entre as quais que a gente encontra nesse manual essa poesia com a qual a gente vai, sobre a qual nós vamos nos debruçar hoje, tá? Há uma frase aqui lapidar no manual da poesia alemã, do poetizar alemão. Eu vou lê-lo, né? Eu vou lê-lo porque está em vermelho aqui nesse slide. No início, a poética não passava de uma teologia oculta. Literalmente, eu vou ler aqui em alemão, no texto dele, o segundo capítulo do manual da poesia alemã, do poetizar alemão, né? Buch der Deutschen Poeterei. Ele diz o seguinte: ele começa com a pergunta: Wozu die Poeterei und wann sie erfunden worden? Vou repetir. Wozu die Poeterei und wann sie erfunden worden? É uma pergunta que, em alguma forma, abre essa discussão. Então, a pergunta diz, né? Qual é o próprio para quê da poesia, né? Qual o objetivo da poesia e quando, em que contexto ela foi criada? E aí ele responde: Die Poeterei ist anfangs nichts anderes gewesen als eine verborgene Theologie. Olha que interessante. A poesia não é nada diferente de não era nada diferente de uma teologia oculta, verborgen, né? Ele diz aqui, eine verborgene Theologie. E ele continua, quando ele vai falar do sentido, qual o objetivo, né, da poesia, do poetizar. Und Unterricht von göttlichen Sachen. Olha que interessante. Ele diz que ela originalmente era uma poesia, era uma teologia oculta, e ela não faz outra coisa senão falar de coisas divinas, coisas teológicas, né? Göttlichen Sachen. O Optis ele tem uma visão, uma percepção bem tradicional da função da poesia, da literatura de um modo geral, mas da poesia de um modo particular, é uma forte carga moral. A poesia deve educar, deve civilizar, deve transmitir valores. Né? E aqui eu vou me despedir desses slides que vocês vão receber e já receberam há 2 semanas, mas esses slides eu quero destacar então o que são elementos caracterizadores do livro dele, né? Buch der Deutschen Poeterei. Respeitar o ritmo natural da língua, usar versos alexandrinos, observar sílabas tônicas e átonas, evitar desordens sintáticas artificiais, cultivar boas rimas, dominar a língua antes de escrever. Né? São princípios que muitos dos quais valem muito para nós. Só como provocação, eu queria seguir aqui nesse slide que dá continuidade. Ele vai dizer, né? Ele recomenda evitar excessos de estrangeirismos, respeitar a sintaxe alemã, escrever conforme a natureza da língua, aperfeiçoar o vocabulário. E aí eu detecto, né, que há 2 contradições, né, aparentes contradições: rejeição do latim e tradução de autores estrangeiros. Mas que seja, né?
Optis, ele é uma figura muito importante, ele foi tradutor, diplomata e poeta também, entre outras coisas, tá? Eu vou agora, então, propriamente entrar no slide e no tema que nos interessa mais para esse encontro de hoje, que é o poema, né? O nosso encontro de literatura e sociedade, ele fala de sociedade, coisa que nós, a semana passada, fizemos também, eu não digo a exaustão, mas a gente fez inúmeras considerações, o contexto vivencial, no qual Martin Optis ele produziu a sua literatura, a sua escrita. E também a gente não pode esquecer que aqui a gente se ocupa de literatura, né? A gente entende que as questões econômicas, políticas, sociais, elas são muito importantes, nos ajudam imensamente a interpretar um texto, elas são aquilo que em alemão a gente chama de Rahmenbedingungen, é o contexto no qual está encaixada a literatura, mas não pode se pensar numa relação de determinista, de causa e efeito, né? O contexto produz necessariamente tais e tais obras. Há sempre uma relação simbiótica, eu posso dizer assim, entre arte e sociedade, arte e economia, né? Mas não é uma relação determinista. O Carpe Diem, esse poema que nós vamos analisar hoje, ele surge num contexto muito sombrio da história do povo alemão, que foi exatamente quando surge, quando eclode e rompe a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos começou em 1618 e terminou em 1648. Então, o Carpe Diem ele vem num contexto que está marcado por essa brutalidade da guerra, né? Eu vou pedir a Marcela. Marcela, pode ler, por favor, esse slide, que é como que um carro, um abre-alas, que sintetiza o que a gente vai falar hoje. Claro. Carpe Diem. O poema conhecido como Carpe Diem, de Martin Opitz, construiu uma das realizações mais claras da lírica barroca alemã. Sua aparência é simples. O eu lírico abandona o Platão e sai para a natureza. Manda comprar vinho e alimentos e convida os amigos para beber e cantar. Por trás dessa simplicidade, porém, existe uma construção estética rigorosa, na qual se confrontam estudos e vida, permanência e transitoriedade, solidão e convívio, riqueza acumulada e prazer presente. Muito obrigado, Marcela. Está aqui então, né? Uma sentença, uma frase com a qual eu quero resumir esse poema, né? A consciência da morte não conduz à renúncia à vida, mas à intensificação consciente do instante. Eu então vou dar um salto para que a gente não fale do poema sem antes ler o poema. Eu vou aqui colocá-lo, peço vênia, perdão, porque está desconfigurado, um pouquinho desconfigurado, mas o texto propriamente está em 2 colunas, vocês estão vendo a tradução. Eu vou ler em alemão e vocês vão acompanhando aí, vendo o texto em português, que eu fiz uma tradução inicial, que ela ainda vai passar por um processo de melhoramento. Ich empfinde fast ein Grauen, dass ich, Plato, 4 bin gesessen über dir. Es ist Zeit, hinauszuschauen und sich den frischen Quellen in den Grünen zu ergehen, wo die schönen Blumen stehen und die Fischer Netze stehlen. Wozu dienet das Studieren, als zu lauter Ungemacht? Unterdessen lauft die Bach unseres Lebens, das wir führen, ehe wir es inne werden, auf ihr letztes Ende hin. Dann kommt ohne Geist und Sinn dieses alles in die Erden.
Holla, Junger, geh und frage, wo der beste Trunk mag sein. Nimm den Krug und fülle Wein, alles Trauern, Leid und Klage, wie wir Menschen täglich haben, ehe uns Klotho fortgerafft, will ich in den süßen Saft, den die Traube gibt, vergraben. Kaufe gleichfalls auch Melonen und vergiss des Zuckers nicht. Schaue nur, dass nichts gebricht. Jener mag der Heller schonen, der bei seinen Gold und Schätzen tolle sich kränken pflegt und nicht satt zu Bett legt. Ich will, weil ich kann, mich letzen. Bitte, meine guten Brüder, auf die Musik und ein Glas. Kein Ding schickt sich, dünkt mich Bass, als ein Trunk und gute Lieder. Lass ich schon nicht viel zu erben. Ei, so hab ich edlen Wein, will mit andern lustig sein, wann ich gleich allein muss sterben. Muito bem, nós já temos aí o poema, a gente viu o texto em português, então a gente vai agora, passo a passo, analisar esse poema. Vocês têm à disposição aí, né, foi mandado para vocês o texto, e eu queria, em sendo possível, que vocês cotejassem, à medida que eu vou fazer considerações aqui, vocês cotejassem com o texto original barra tradução preliminar que eu fiz, né, que esse texto que eu tenho aqui comigo, vocês têm, né, são 2 colunas. Qual é o centro do poema? Enquanto estudamos, a vida continua correndo. Eu diria que é uma fascinante metáfora, né? Unterdessen, olha aí, o enquanto isso, läuft die Bach unseres Lebens. Olha que metáfora linda, né? O riacho da nossa vida, ele corre. A vida que a gente leva, ela vai correndo, e ele metaforicamente ele vai dizer o quê? Metaforicamente ele vai dizer que o bar é metáfora para a nossa vida que flui, né? Algo que é próprio do barroco alemão, a fugacidade da vida. Próprio do barroco alemão, porque é próprio da literatura latina. Horácio, Virgílio e depois também Petrarca, né? Horácio e Virgílio, na literatura latina clássica, eles vão abundantemente falar, entre outras coisas, disso. A vida é um evento fugaz. Por isso, o título do poema, né? Qual é o título? Carpe diem. Aproveita a vida. Aproveita a vida. Cultivar, carpe, né? Cultivar. Cultiva o dia. Esse é o momento. Vive intensamente esse momento. Olha aqui, ó. A consciência da morte. E que consciência da morte? Durante a Guerra dos 30 anos, o que se pode falar com clareza, com exatidão, é que a morte está onipresente, né? No período da Guerra dos 30 anos, a morte é algo que é onipresente. Nós falávamos da última vez, um dos historiadores que eu trouxe aqui para a nossa conversa, ele estimava que a estimativa mais modesta fala de 10% do conjunto da população alemã morreu nessa guerra. Imaginem vocês, comparativamente falando, se fosse no Brasil, é como que 22 milhões de pessoas morrerem em 30 anos.
né? Então, a guerra trouxe algo pavoroso. Há relatos, por exemplo, com essa guerra dos 30 anos, há relatos de canibalismo, a fome campeou e, interessantemente, ou desgraçadamente, mais morreram pessoas, não pela guerra propriamente, não foram soldados que mais morreram, mas morreu a população civil da peste, doenças, sem contar a fome, né? Então, onde as tropas chegavam, estacionavam, deixava um cenário de terra arrasada. Na última vez que a gente conversou sobre isso, eu inclusive citei o generalíssimo Wallenstein, e o Wallenstein ele criou um paradigma de guerra que a gente fala, né? Der Krieg ernährt den Krieg. A guerra alimenta a guerra. Ou seja, Wallenstein desenvolveu um princípio de guerra que fazia com que a população civil pagasse pela guerra. Então, onde os soldados estacionavam, as tropas estacionavam, então a população era obrigada a oferecer, servir esses soldados com víveres. E por isso que deixava a terra arrasada, né? E aqui o poema ele começa de um modo muito interessante, né? Vamos lá, gente, olha que interessante. Ich empfinde fast ein Grauen, dass ich Plato für und für bin gesessen über dir. Essa é a abertura do poema, mas, na verdade, imediatamente depois vem uma cesura. O eu lírico, né, o sujeito lírico, ele vai dizer que é algo horroroso, ele vê como que um horror o fato dele estar ocupado com Platão. Mas aqui, cuidado, tá, gente? No último encontro, quando a gente começou a falar sobre isso, nós tínhamos um estudante de filosofia, e a última coisa que eu quero que vocês tomem uma afirmação hipotética de que nós estivéssemos fazendo apologia de não se estudar, né? Não é isso que Optis quer, especialmente porque ele continua, né? A cesura vem e ele diz: é tempo de olhar para fora e caminhar junto às fontes frescas, no meio do que é verdejante, onde as belas flores e os pescadores lançam suas redes, né? E aí volta a carga. Wozu dient das Studieren als zu lauter Ungemach? Para que serve tanto estudar, se não para muitos dissabores, né? E aí vai dizer, enquanto isso, enquanto a gente está sentado sobre Platão, fechado num quarto, no mundo artificial, a vida segue. A natureza, os pescadores, o riacho flui. O riacho flui. A vida, que é efêmera, ela está correndo. Ela está correndo, né? Então, aqui, a cesura já vem, ele já vai dizer, olha, é horroroso ocupar-se de filosofia enquanto, né, as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que é o Zé Geraldo, que tem uma música que fala muito disso, né? Enquanto tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? Então a vida com toda a sua riqueza, sua variedade, né, polimorfa, a vida com toda essa sinergia, com toda essa riqueza multicor, está acontecendo, vibrante, e aí ele vai dizer, olha, eu me ocupei de Platão e, meu Deus, perdi tempo precioso, tá? Perdi tempo precioso. Vamos voltar aqui então para, né? Vamos contextualizar? O poema foi escrito em 1618 e foi incorporado no livro em 1624. Eu já falei isso aqui, né? E foi incorporado com que propósito? Como um exemplo de como se faz poesia, tá? Esse poema, Carpe Diem, ele reúne 3 tradições: filosófica, né? O humanismo renascentista e o barroco, mais especificamente o Carpe Diem, né? Vamos falar de forma, que aqui a gente estuda literatura, né? Literatura no melhor sentido da palavra. A gente vai ao texto, né? Porque que proveito tem falar de literatura sem ler literatura? Aspectos formais que o Optis
preconiza e que estão presentes na sua escrita. Regularidade métrica, alternância de sílabas tônicas e átonas, linguagem relativamente simples, sintaxe clara e forte musicalidade, né? Ou sonoridade. Vamos ver se as coisas são assim mesmo? Vamos começar com métrica, tá? O poema, ele se constitui de estrofes, né? São 5 estrofes de 8 versos cada, tá? Cada estrofe está subdividida em 2 blocos de 4 versos. E como que esses versos, esquematicamente, eles estão construídos, as rimas desses versos, eles estão construídos? Ó, vamos pegar aqui o original novamente, né? Ó, ele está construído, eu vou voltar aqui para a gente ir para o texto aqui. Ó. Me desculpem, ele desconfigurou, tá? Então, ele termina em grauen, für, dir, schauen, quellen. Aí são as 4 primeiras estrofes, versos. E vem os 4 versos seguintes. Ergehen, Blumen, Fischer, stehlen. Então, se a gente observar, como é que está construído as rimas? A, que é grauen, que vai aparecer novamente em schauen. Mas entre esses 2 versos tem 2, für und dir. Então fica A, B, B, A. Os 4 versos seguintes seguem uma estrutura com relativa similaridade, né? Ó, quellen, que vai rimar com stellen. E aí, entre esses 2 versos, nós temos ergehen, Blumen, né? E como é que está a rima, então? C, D, D, C. Né? 8 versos por estrofe, os versos, né, vamos dizer assim, isométricos, né, porque não são versos livres, né? Pois bem, e aqui a gente está falando de um trocaico. Vamos ver se é um trocaico mesmo, né? O trocaico ou troqueu, né? O ritmo trocaico ou troqueu, ele presume 4 elevações. Então vamos pegar o exemplo aí que é aleatório. Eu peguei uma, podia ter pegado qualquer um, né? A posição forte é seguida de uma posição fraca, sempre se alternando. Então, das ist Plato für und für. Das ist Plato für und für. Né? Essa estrutura ela é recorrente no poema do Optis. Quais os recursos que ele usa? Eu poderia aqui comentar vários deles, mas vamos pegar assim, já que o tempo está correndo. Por exemplo, ele vem com perguntas retóricas, né? Essas perguntas retóricas, na verdade, toda pergunta retórica, ela já tem resposta, mas ela tem uma função, ela coloca o problema. Então, uma delas que eu coloquei aqui, né? Wozu dient das Studieren? Né? Eu traduzi para quê? Né? Para que tanto estudar? Para que serve o estudar? Literalmente seria isso, né? E aqui ele está colocando em paralelo. A vida está fluindo, está correndo, e eu estou perdendo tempo precioso. Né? Ele usa também metáforas, e no caso uma metáfora linda, já falamos sobre ela, é o bar, que metaforicamente quer falar da vida. A fugacidade. A vida flui, a vida é contínua, recorrente. Cada minuto, tempus fugit, né? Tempus fugit. Os imperativos também, eles aparecem com frequência na segundo bloco das 3 últimas estrofes, né? Ele começa, Hola Junga, Geh und frag, nimm, fühle, kaufe, vergiss nicht. São formas imperativas, né?
vai lá, né? Vamos, rapaz, vai e pergunte onde se encontra a melhor bebida. Toma aí a bilha, eu preferi essa palavra, taça, né? E encha de vinho toda a tristeza, sofrimento e lamentação que nós seres humanos experimentamos diariamente. E aí ele vai depois, né? Compra, Kaufer, compra, né? Veja apenas que nada falte, né? Não esqueça, não esqueça do quê? Não esqueças do açúcar, né? Compra melões e não esqueça do açúcar, né? Aqui, quando a gente começar a conversar, eu queria, né, já colocar uma questão para o nosso amigo, mas não somente para ele, professor Álvaro. Eu estou desconfiado que açúcar era uma raridade no século XVII na Alemanha. Não sei, aqui quero a ajuda dos universitários, né? Ele também usa antíteses, que tem uma importância muito grande na escrita dele. Quais antíteses? Platão, por um lado, né? Um ambiente fechado, um ambiente artificial, estudo e a natureza. Estudar, por um lado, e viver a vida por outro, né? São coisas que quase que competem, né? Estudar por um lado e viver a vida por outro, né? A tristeza e o vinho. O vinho, Baco, né, é o deus da alegria, né? Então, o vinho e a tristeza como paralelo. Poupar e desfrutar. Qual foi o título, o slide, o banner que a gente preparou? Se vocês, não sei se vocês se lembram, o banner, quem tem memória ainda aí do que foi, como foi feito, o banner, eu coloquei propositalmente essa frase do texto aqui, né? No nosso texto está aqui, ó. Como é que é? Momento. Só um minuto. Que seja, né? Genau. Ele está falando de. Engraçado, eu estou aqui agora, eu mesmo não estou conseguindo achar aqui, mas não é difícil. Ó, o título eu coloquei, que é óbvio que eu coloquei em português, né? Que outro poupe os seus vinténs, né? Que outro poupe os seus vinténs, eu quero regalar. Olha aí a polaridade, né? A antítese. Poupar por um lado e o desfrutar por outro. Ouro e satisfação, estar com os outros e morrer sozinho, né? Tem outras questões também. Quais são as fontes sobre as quais esse poema ele se debruça? A gente então vai fazer considerações rápidas para interpretar e começar a conversar. Horácio propriamente, né? Horácio, Virgílio, a natureza idealizada. Virgílio vai falar do locus amenus, aquele lugar de paz, aquele lugar, né, de profunda harmonia. Cloto, que é uma das moiras, né, que tem a ver com o destino, né? Uma das três moiras, Cloto, é uma das três moiras responsáveis pelo destino da humanidade, né? E o que a gente, já querendo interpretar, o que o poema então fala? O abandono momentâneo dos livros. Platão representa filosofia, abstração, estudo, vida intelectual. Isso não significa, né, não significa a rejeição da filosofia, mas apenas que a filosofia não pode substituir a vida. Isso vale para qualquer outra coisa, né? A vida vivida com intensidade, vivida em cada instante, sabendo que ela é fugaz. Então, é mais ou menos essa mensagem do Carpe Diem. É mais ou menos essa mensagem que o barroco alemão vai falar, né? Se por um lado é memento mori, a gente vai morrer e a morte está campeante, por outro lado, e de um modo
paradoxal é o carpe diem, né? A descoberta da natureza, retomo então o que eu falei, Virgílio, Horácio, né? As fontes, flores verdes, olha que lindo aqui, né? É tempo de olhar para fora e caminhar junto às fontes. É tempo de olhar para fora e caminhar junto às fontes frescas, no meio do que é verdejante, onde estão as belas flores, e os pescadores lançam suas redes. Olha aqui, não foi isso? Né? É tempo de olhar para fora, caminhar junto às fontes frescas, no meio do que é verdejante, onde estão as belas flores e os pescadores lançam suas redes. Né? Para que estudar tanto? Né? A vida é fugaz. Antes que a gente note, a gente já desceu à terra, sem espírito e sem significado. Dann kommt ohne Geist und Sinn dieses alles in die Erden. Ou seja, a vida é como um sopro, né? Uma folha que cai, seca e fugazmente. Por isso, gente, a gente já vem aqui, eu volto aqui novamente, né? O objetivo é o outro slide, né? Qual era o objetivo do poeta? Era valores, né? A poesia de Optis, ela tem valores, ela quer falar de valores, né? Eu queria destacar aqui, então, a natureza aparece como um lugar da vida verdadeira. Por isso, a recorrência da ideia do carpe diem, né? E é muito interessante, eu faço uma digressão aqui, no século XIX, na Alemanha, os românticos eles resgatam essa literatura, esse modelo, esse paradigma do encontro com a natureza, né? Do locus amenus, e, por exemplo, um dos poetas que eu mais admiro do romantismo alemão, Eichendorff, qualquer dos poemas de Eichendorff, eu gosto muito de fazer isso com meus estudantes. Eu não estou achando aqui agora onde está um dos meus livros do Eichendorff, da coletânea de poemas, mas eu queria fazer esse teste. Não dá nem tempo para fazer isso, mas eu costumo fazer isso. Eu pego aleatoriamente qualquer poema do Eichendorff e esse encontro com a natureza vai estar presente. Isso, então, os motivos do século XVII, que Optis resgata da literatura clássica latina, eles reaparecem no século XIX no romantismo alemão. E aí a gente já encaminha para o fim dessa parte de conversa e depois a gente vai discutir. Martin Optis não defende o hedonismo. O hedonismo, gente, é prazer pelo prazer. Já que temos que morrer, vamos então, comamos e bebamos, né? Porque amanhã morreremos. Não, isso ele não é o que ele propõe. Ele não propõe luxo, devassidão ou prazer ilimitado. O que ele propõe é amizade, vinho, música e natureza. Vocês observam que, em nome dessa amizade, eu não vou gastar, não vou economizar. Vai lá, meu jovem, compra o melhor vinho, a melhor bebida, melões, açúcar, junta um grupo de amigos e vamos celebrar. Porque a vida é fugaz. Então vamos viver com intensidade, com profundo contentamento, porque a vida está aí para ser vivida com intensidade. Agora, repito, ele não está pregando o hedonismo. Ele está falando de uma vida que sabe detectar o que significa de fato, né? Trata-se de alegria moderada, o que o aproxima de quem? De Horácio, né? Muito bem, eu vou parar por aqui, já temos 8h15, então, em tese, nós temos 20 minutos aproximadamente para uma saudável conversa. Eu quero, então, ouvi-las. Nós temos um grupo aqui muito bonito de pessoas, né? Que eu não quero aqui ser injusto, mas eu vou mencionar, né? A Marcela, o Alexandre, o professor Álvaro, Ana Laura, Ana Raquel, o Antônio Augusto, a Cíntia, Eduarda, o doutor Erison, né? Nosso médico, tem 2 profissionais de saúde, né? Antônio Augusto, dentista, e o Erison é gerontologista, estudante de literatura, um excelente aluno.
e é formado já em francês, agora estuda alemão conosco. Gente, vocês têm a palavra, nós temos tempo para ouvi-los, para nos ouvirmos, para uma conversa agradável, amena. Vocês têm a palavra. A Eduarda colocou aqui, escreveu. Achei bastante interessante. Já tinha visto o Optis uma vez, rapidamente, mas agora com essa análise é outra coisa. Com esse jogo de metáforas e tais. Maravilha, Eduarda. Querendo destacar alguma coisa que te toca mais particularmente, fica à vontade, tá? Muito obrigado por que você está falando. Professor Álvaro, por favor, use o microfone para falar com a gente. Gente, vocês não precisam escrever. Por favor, usem o microfone também, é até mais fácil, que fica mais. Vocês têm mais extensão para falar. Levi, muito bom, como sempre, ouvir você e você, juntamente com outro colega comum, amigo comum, que é o professor Jürg Vescher, me levaram novamente a revisitar o Barroco. E, por exemplo, Martin Opitz, que aqui está com o seu Buch von der Deutschen Poeterei, é uma das minhas leituras que eu estou fazendo de cabeceira. Eu queria fazer um pequeno comentário, porque justamente mostrando a importância desse autor, porque ele foi o primeiro grande organizador das regras métricas prosódicas, a fim de criar uma literatura em alemão que rivalizasse, com as literaturas em vernáculo que já estavam muito mais desenvolvidas na Alemanha, né, do século XVIII. No século XVII, devido à fragmentação política dentro do próprio Sacro Império, em diversas cortes havia quase uma impossibilidade de uma unificação linguística de um Hochdeutsch literário. Daí a criação das sociedades linguísticas, né, das Sprachgesellschaften, que esse é um outro tema fascinante dentro do Barroco. Mas o que eu queria mesmo mencionar é algo muito importante. Essa temática do Carpe Diem é muito comum em vários poemas, na produção poética do Opitz. E ele tem um texto que talvez você tenha trabalhado na vez passada, não a vespa, a abelha, mas no momento anterior, para fazer um trocadilho, porque parecia, né, quase como se fosse um cacófato, né? Vespa assada, frango assado, carne assada. Mas só para descontrair, não sei se você chegou a trabalhar no momento, na sua palestra anterior, ele tem um texto que dialoga muito bem com esse, que se chama Ar Liebste, Lass uns eilen. Que é o diálogo em que um eu lírico masculino insta a sua amada para eles se apressarem, e ele constrói o poema todo com antíteses. Apressemo-nos, nós temos tempo. Apressemo-nos, mas nós temos tempo. E ele vai construindo e mostrando a decadência física da pessoa, ou seja, dos amantes, a partir do momento em que o tempo foge, né? Tempus fugit. Então, o que você mostrou serviu ainda mais para corroborar a presença dessa temática, e eu gostaria de parabenizar a você por esses bate-papos com os colegas que estão nos assistindo, estão assistindo a você, e tenho aqui algumas sugestões, exatamente como eu sei que você gosta do Barroco, e eu fui absorvido, apesar de trabalhar com a Idade Média, eu fui absorvido pela temática do Barroco, ligada ao tema da Guerra dos 30 Anos. Eu tenho depois algumas sugestões aqui, acho que eu vou instar você a continuar com isso. Carpe diem, e no nosso caso aqui, carpe noctem, porque já é noite, né? Carpe noctem. Muito obrigado, Álvaro. É muito bom que você faz referência a esse poema. Ach, Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit, es schadet das Verweilen uns beider Zeit. É um poema muito bonito, nós trabalhamos, na verdade não foi aqui esse poema, nós traduzimos com o meu grupo de tradução, meu projeto de
tradução que eu tenho com os estudantes da UERJ. A gente se reúne, inclusive, quero até fazer uma propaganda aqui, a gente se reúne semanalmente, todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, e a estudante Marcela Lins está aqui com a gente, ela faz parte desse projeto, e nós já traduzimos esse poema também. Nós traduzimos uma série de poemas do Optis, inclusive vamos fazer uma mostra na UERJ das traduções que os estudantes têm feito, e entre esses poemas foi aí esse agora, né? Então, muito bom, muito, muito bonito esse poema. Uma questão que eu faço referência sempre quando me perguntam por que o barroco, né? Eu como teólogo também, né? Porque eu sou também teólogo protestante, como teólogo, me fascina a densidade existencial do barroco, especialmente o barroco alemão, né? A poesia barroca alemã, ela fala com profundidade das angústias, dos limites da vida. Então, eu acho que não é então sem razão que o Martin Optis vai dizer, né? Que, como ele disse aqui, ó, Die Poeterei ist anfangs nicht anders gewesen als eine verborgene Theologie und Unterricht von göttlichen Sachen. Ou seja, eu, como teólogo, me sinto totalmente confortável que a teologia e a poesia têm uma conectividade, uma similaridade muito grande, uma conexão. Mas, acima de tudo, o que eu acho fascinante no barroco alemão, e eu podia citar também, né, Fleming, ou o Gryphius, que foi um grande discípulo, Andreas Gryphius, de todos o mais fascinante, foi um grande discípulo do Martin Optis, Paul Gerhardt, um dos maiores hinólogos alemães, compôs mais de 500 hinos, e o Paul Gerhardt é um exemplo fascinante, porque ele teve 7 filhos, me parece que dos quais 4 ele perdeu na guerra, com consequência da guerra. Então, essas pessoas, eles tinham eles eram tudo menos pessoas banais, superficiais. Eram pessoas que sabiam a densidade da vida e passavam isso na sua escrita. Então, eu repito, como teólogo e como germanista, eu me encontrei plenamente no barroco alemão, porque o barroco alemão é isso, não é trivialidade. O barroco alemão é tudo menos trivialidade. Muito bem. Outras considerações? Bem, eu estou entendendo que o silêncio de vocês é um indicativo que estão muito satisfeitos. Eu não vou aí constrangê-los, obrigá-los a falar, porque eu acho que a gente não participa somente falando, né? Muitas vezes a gente está engajado de outras formas. E eu estou muito satisfeito pela presença de cada um de vocês aqui. Quero repetir, né? Marcela já colocou, a ficha de inscrição, antes da gente ir embora, para receber a certificação, né? A Marcela vai colocar aqui para vocês receberem o certificado. Isso dá aos estudantes também aquela... Tá aqui, ó, a Marcela acabou de colocar, não é isso? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu anotei, ela já anotou quem estava presente, ela tem os endereços de todos, então vocês vão receber a certificação. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, foi um momento muito de profundo contentamento. Daqui a 15 dias nós vamos nos reencontrar e vamos continuar trabalhando de temáticas relacionadas com a literatura e sociedade. Fiquem atentos, né? De um modo geral, no Instagram do curso de alemão da UERJ informado sobre o que a gente está fazendo, mas também a Marcela generosamente manda para todos os que participam dos encontros, ela manda, entre outras coisas, os convites para os seus encontros futuros. Até o meio da semana que vem, vocês vão receber não somente certificado, mas vão receber também o vídeo gravado desse encontro e do outro encontro,
e vão receber, eventualmente, também, para quem não conseguiu, os slides daquilo que a gente fez aqui hoje. Gente, muito obrigado, quero desejar a vocês uma boa noite, muito obrigado a cada um pela presença, espero que tenha sido produtiva e enriquecedora para vocês. Abraço fraterno, gente, tudo de bom!